Só agradecer a presença de vocês aqui na biblioteca para a nossa expansão. Uma das propostas da ação de hoje, eu convidei alguns artistas que trabalham com fotografia, e que, a meu ver, tem um conhecimento bem distinto meu da fotografia, assim, que é o Rivaldo e a Evelise. E quando eu convidei eles para fazerem uma ação aqui, eu convidei para eles falarem sobre o trabalho, a princípio, né? E como eles pensavam na fotografia. Mas como tem a ver também um pouco como eu tenho pensado a questão de se falar sobre um trabalho de arte, como que a gente pode falar de um trabalho de arte se utilizando de outros formatos, eu acabei também provocando eles para pensar em outros formatos. Então o que a gente vai ver aqui hoje são essas propostas deles que partem da expressão, que partem dos trabalhos, do trabalho de cada um. Então, aqui tem uma programação dos eventos que vão acontecer na sequência, na próxima semana e na outra. Vou deixar ali. Na próxima semana, então, no dia 16, dia 17, tem a Gladys, da Parque da Dança, que vai fazer uma performance. Na quinta-feira, às 19 horas também. É isso, então. Agradecer de novo o Rivaldo e a Elisa, por terem topado. Muito obrigada. Eu quero agradecer também, Luana, pelo convite. A produção também, Helena, Guilherme, todo mundo, para vocês por estarem aqui hoje. E eu fiz uma pequena introdução para quem não conhece o Movimentando Margens, e aí a gente vai caminhando juntos. Então, diante do convite de Luana Navarro para participarmos da Biblioteca para Corpos em Expansão, tomamos como ponto de partida uma fotografia da série das Mulheres de Costas, que fez parte e faz parte do projeto Movimentando as Sensações Guardadas, fase 2, Margens, realizado por mim e Faituza Tezeri no ano de 2011. Faituza está na Bahia e manda saudações a todos. Naquele momento, estávamos interessadas na construção de ações para descontinuidades e na exploração do campo da experiência. Utilizávamos o sim como procedimento. Para qualquer ideia que surgisse, o sim era a resposta e nos levava além. Isso nos lançava de corações e sentidos bem abertos ao campo do extraordinário. Acabamos por nos interessar cada vez mais por esse campo e naquele ano, com uma mala nas mãos, contendo roupas, tecidos e histórias, entramos na ala interna feminina do Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz, em Curitiba. As roupas chegaram até nós através de um convite público divulgado na internet. Precisava ser uma roupa que estivesse impregnada por memória afetiva e que viesse acompanhada por uma história. As roupas se tornaram os disparadores para uma série de ações realizadas na instituição. Tratavam-se de proposições abertas, com estruturas impermanentes, disponíveis ao tempo das coisas. Nas 30 horas que passamos na instituição, termo breve, mas intenso, produzimos de maneira coletiva um material potencialmente artístico, fotografias, vídeos, cartazes e textos. Foram realizadas instalações no hospital e no Espacial EPA, em Curitiba, durante a Corrente Cultural 2011. No ano seguinte, desdobrou-se da instalação Entre Muro, Delírio e Afeto, que aconteceu no Espaço no Meio, durante a Corrente Cultural 2012. Nessa versão, trabalhamos com atenção especial aos áudios e grafias da subjetividade. E também ampliamos 2 imagens da série das mulheres em tamanho natural. O projeto continua movimentando diversas ações até hoje, em falas e ações performáticas. Atualmente, para o conjunto de seus desdobramentos, chamamos Movimentando Margens. Movimentando Margens, em situação de biblioteca para corpos em expansão, propõe o emparelhamento de uma das imagens do trabalho com o contexto da exposição Corpo Sem Sinônimo, de Luana Navarro. A partir de nossas sensações diante dessa experiência, chegamos ao que segue. Movimentando Margens, em situação de biblioteca para corpos em expansão. Quem é esse diante de mim? É uma imagem? Um corpo? Uma representação simbólica? Quem é essa presença atrás de mim?
É uma voz? Uma respiração? Um sonho? Um produto do pensamento? A partir da ausência de resposta a uma pergunta que insiste sem parar, Jacques Lacan cria o objeto A, um artifício do pensamento analítico para contornar a rocha do impossível. A não representa a primeira letra do alfabeto, mas a primeira letra da palavra outro. Outro. A invenção do objeto A responde a diversos problemas, em especial a continuidade de uma análise diante do impossível e, sobretudo, a esta pergunta: quem é o outro? Quem é o meu semelhante? Uma letra que representa um buraco na cadeia significante produzido por aquilo que é impossível de significar. Os sentidos se organizam a partir das várias voltas que damos em torno deste furo, sem, no entanto, tocarmos no seu oco. Essa operação garante que avancemos. Essa operação garante que permaneçamos em movimento. Colocamos uma letra no lugar da não resposta e contornamos essa letra muitas e muitas vezes. O outro é a parte do meu corpo que me prolonga e escapa. O corpo também se organiza em torno de buracos: boca, ânus, olhos, orelhas, nariz, órgãos sexuais, de micção. Nossos sentidos são organizados a partir do contato e das fricções das bordas do nosso corpo com o mundo. Há também os volumes ocos internos: o estômago, o intestino, os pulmões, os aparelhos de filtragem, os rins, o fígado, o coração. As válvulas, os óvulos, os poros, microcavidades de trocas com o ambiente, os microprocessos, a corrente elétrica. Se a voz gravada é uma voz desossada, o corpo impresso na fotografia seria também um corpo desossado? Diz-se voz desossada para a escuta da própria voz gravada. O estranhamento por conta de escutarmos a nossa voz vindo de fora do nosso corpo, sem a interferência das ressonâncias dos nossos próprios ossos. Um corpo subtraído a estilete. Buracos, agulheiros se fazem na imagem através da extração do corpo. A instauração de um corpo outro. Um corpo rasgo, um corpo risco, um traço, um gesto, um corpo concreto. O mesmo outro corpo que em outra obra resiste, persiste e atravessa o tempo e ao mesmo tempo é atravessado por ele. Se em microresistências o corpo sem sinônimo, ausência, desossado, se apresenta na posição frontal, nu, mirando o espectador e evidenciando uma identidade, em movimentando margens o corpo ausência, desossado, aparece de costas, envolto, encapsulado, anônimo, em busca de permanência, um contorno, um traço. A disponibilidade e o desejo pelo retrato, talvez pelo retraço. Pequenas capturas e acolhimentos de si e do outro. O corpo que tomba convida a cair. A disponibilidade e o desejo pelo retrato, talvez pelo retraço. Pequenas capturas e acolhimentos de si e do outro. O corpo que tomba convida a cair. Me retrate, me retrace. Um outro traço, um outro eixo, um outro desequilíbrio, um outro tom, um outro escuro, um outro abismo. Mancha. Eu me debruço sobre você. Eu me debruço sobre mim. A história da avó que quebrou um prato na cabeça da tia. A verticalidade do corpo. Um corpo que não cai. Um corpo que não tomba. Atravessado. Um corpo que resiste enquanto a paisagem adentra. Enquanto a paisagem é expelida. Corpo mutante. Um corpo oceânico sem pés nem cabeça. Eu permaneço. O corpo respira. Eu permaneço. A fotografia vive.
quando estou diante de uma obra, há risco. Sou eu que me vejo através do furo e do lugar onde coloco o outro. É o sujeito que vê, que se repete diante de cada obra, o traço comum, evidenciando uma ausência e anunciando uma fenda. A ausência ocupa espaço como coisa ao avesso, como contrário, os volumes ocos. E nessa operação existem múltiplos silêncios a serem contornados. Camisa de força, grupo de 8, mancha, invólucro, borda, contém, acolhe amorosamente, permanência diante da permanência, a necessidade de permanência diante da imagem, usos da fotografia, as voltas em torno da letra, a imagem também me vê. Ocupa, comprime, expande. Eu permaneço, o corpo tomba. Entre nós o abismo, os nós, a mudança de eixo, a vertigem, o que escapa, o fugitivo, mancha escura, buraco, dobra, eterno contorno, objeto A, contorno de identidades esvanecentes, retrato do desossado, bolha, rasgo, buraco, buraco que acolhe, fuga, sinônimo anônimo, simulacro, usos da fotografia, biblioteca para corpos em expansão, a palavra cai. Corpo concreto, risco, murmúrio. Hoje só há emergências. Quem é esse diante de mim? Espelho. Mutante. A imagem é o fora do corpo. Acidentes são reais.